Opa, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos conhecer um circuito integrado. Esse aqui é o 7805. Tem o mesmo aspecto físico que um transistor, o tipo 122, por exemplo, né? Mas isso aqui não é um transistor, é um CI. E se é CI, observe que é pino 1, 2 e 3, né? Se fosse um transistor, estaria colocado aqui base, coletor, emissor. Mas esse aqui é um CI. E por que ele é um CI, um circuito integrado? Porque dentro dele tem vários componentes, resistor, transistor, zener, formando um regulador de tensão, né? Para você fazer uma fonte de forma mais prática, você vai ver que esse aqui é bem fácil de usar, e por isso ele é muito utilizado nos projetos da eletrônica. E é o seguinte, o pino 1 dele é a entrada. Entrada do quê? Você aplica uma tensão contínua de 7 a 35 volts. O pino 2 é terra e o pino 3 é a saída estabilizada de 5 volts. Aqui que entra o circuito regulador de tensão, estabilizador de tensão que tem lá dentro, certo? Então no pino 3 você tem uma saída de 5 volts já pronta para ser utilizada, né? O circuito que tem lá dentro faz essa função então, tá? De diminuir a tensão, e no pino 3 você tem sempre 5 volts, né? Uma observação importante é que a corrente máxima de saída dele é de 1 ampere. Então você pode usar esse circuito integrado em aplicações cuja carga consuma no máximo 1 ampere. Tudo bem? A gente vai montar um circuito, quem tem o material em casa aí, né? Vamos montar um circuito utilizando esse aí aqui para você ver como ele funciona na prática. Nós vamos montar esse circuito aqui então, ó. A sua bateria de 9 volts, tá aqui o 67805, tá? O positivo da bateria você vai ligar no pino 1, o pino 2 você vai ligar no negativo, certo? No pino 3 a gente vai ligar a lâmpada, né, que vai representar o nosso aparelho que a gente quer alimentar com 5 volts. Aqui tem um capacitor de 47 microfarads que o fabricante recomenda utilizar para dar mais estabilidade ao circuito, certo? E nós vamos fazer o seguinte, para comprovar que esse CI estabiliza a tensão em 5 volts, nós vamos medir primeiro a tensão de entrada, que é a tensão da bateria, certo? Olha, na minha está dando 8,46, tá vendo? Então essa é a tensão de entrada. Tá? Aí você vai medir, vai anotar aqui, para depois enviar para mim no seu vídeo. E vamos medir a tensão de saída, que é na lâmpada, certo? E aí vamos verificar então quanto que está saindo de tensão na lâmpada. Para medir a tensão de entrada, eu coloquei o positivo do multímetro aqui no pino 1, certo? E o negativo do multímetro aqui embaixo no negativo da bateria, né? O negativo do protoboard aí, em qualquer lugar do negativo, certo? Agora vamos medir a tensão na lâmpada na saída para ver quanto que vai dar. Pronto, mudei a ponta do multímetro agora coloquei aqui na lâmpada, né, nos terminais da lâmpada para medir a tensão. Olha lá, 5,04, tá vendo? Então essa está sendo a minha tensão de saída, tudo bem? Então olha como é simples utilizar esse circuito integrado, né? Aqui antes poderia ser todo o circuito de uma fonte de alimentação, né? O transformador, os diodos, o capacitor ou capacitores para estabilizar a tensão, e você joga uma tensão, lembrando que nós vimos lá na outra página, que a tensão de entrada aqui pode ser de 7 até 35 volts. Né? De 7 até 35, ele garante 5 volts na saída. Tá bom? Então, tá aí esse circuito integrado, como eu disse, importantíssimo. Você vai ouvir falar muito dele nos projetos aí que você vai estudar no terceiro e quarto módulos, né? Porque muitos circuitos da eletrônica digital, os microprocessadores, microcontroladores, trabalham com 5 volts, né? Então isso aí é muito utilizado para estabilizar a tensão para esse tipo de circuito. Tudo bem?